Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa dessa entrevista. São 17 horas e 15 minutos. Estamos recebendo aqui o professor, o Master Coach Douglas Di Matteo. Ele também é escritor de mais de 30 títulos. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, 975691373, 975691373. Ou você pode também encaminhar sua mensagem na própria live, na página do Jornal Diário de Suzano. Professor Douglas Di Matteo, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite. Queria que inicialmente o senhor desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. Primeiramente, muito agradecido pela oportunidade. É um prazer inenarrável estar aqui novamente compartilhando aí algumas informações para a região aí de Suzano, terra onde eu nasci. Eu deposito um carinho muito grande. Estava falando aqui há pouco com o Edgar que eu já não mais moro aqui, mas eu ainda continuo tendo laços tanto em nível profissional quanto emocional. Como eu disse no começo, tem mais de 30 títulos, né, que ele coordenou Exato. ou escreveu. E aqui ele trouxe dois aqui, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Tá aparecendo aí, Bruno? Manual das Múltiplas Inteligências. Trouxe também aqui, ó, Consultoria Empresarial. E tem muito mais outros livros que a gente vai falar depois aqui no decorrer dessa entrevista. Professor Douglas, eu queria começar inicialmente Sim. falando um pouco sobre o trabalho do coach. Muita gente não sabe ainda o que é. O que é o coach? Assim, como que a pessoa pode contratar um coach e de que forma ela sabe ou ela, como que ela vai descobrir que está contratando um bom serviço de coach? Perfeito. Então, o coach, ele é um treinador, assim, numa tradução mais literal. Mas imagina que é uma pessoa, um profissional, preferencialmente devidamente habilitado, com um curso, e aí depois eu entro em alguns detalhes nesse sentido, que vai ajudar você que está nos vendo, ouvindo e talvez até sentindo, a conquistar os seus objetivos. Então, seu objetivo é um emprego novo, é um relacionamento, é comprar uma casa, é ajustar sua vida financeira, enfim, independente do seu objetivo, o coach é o profissional que vai treinar principalmente a sua mente, trabalhando crenças, questões emocionais, para que você possa transformar os seus sonhos em realidade. Edgar, se a gente for pensar, todos nós temos os mesmos recursos, dois braços, cabeça, olho. Não tem uma coisa que diferencia muito eu de você ou das pessoas que estão nos vendo, ouvindo e sentindo. Mas por que as pessoas têm resultados tão diferentes? O que faz essa diferença é um pouco do seu mindset, ou seja, do seu modelo mental, as crenças, a forma que ela trabalha e que ela funciona, as suas programações internas. E o coach, ele ajuda nesse sentido, de a pessoa começar a olhar para si próprio e repensar os seus comportamentos. Com certeza, muitas pessoas chegam para você e falam assim: Edgar, como que você conseguiu trabalhar no jornal? Tem ou não tem? Sim, sim. Nossa, mas o jornal está uma série de desafios e você mantém tanto tempo lá no DS. O que você faz? Só que você tem uma história. Há pouco você estava me contando o quanto que você estuda, o quanto que você se dedica. E muitas vezes a pessoa só olha um pedaço da sua história e quer ter os mesmos resultados que você. Então, veste os sapatos da pessoa. Quando a pessoa passa no processo de coach, é como se a gente colocasse um espelho na frente dela, para ela ver o que verdadeiramente ela tem feito na sua vida, em nível emocional, em nível financeiro, em nível de estudo, de dedicação, para que ela possa desenvolver principalmente habilidades comportamentais. Existem algumas pessoas que colecionam certificados de curso, mas não performam, porque a questão técnica é só uma parte. Falta muito mais a questão atitudinal. E o coach entra justamente nesse sentido, de trabalhar as atitudes, as ações. E você, como que pode escolher um coach? Primeiro, é recomendado você pedir indicações. Como qualquer outro tipo de prestação de serviço, é desafiador você mensurar a capacidade dele. Então, muitas vezes, quando você precisa ir num médico, você pede uma indicação, se você ainda não conhece, tem um médico. Então, um ponto importante é você pedir indicações. E tem uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, por um instituto chamado Sherpa, de 2017, que fala que
cerca de 80% das pessoas que procuram um coach, elas chegam no coach através de pessoas de referência. Então, por exemplo, o Edgar é uma pessoa de referência. Quantas pessoas você já entrevistou aqui nesse programa? Aqui, desde que a gente começou, quase 80, mais ou menos. Exato. Com quantas pessoas você se relaciona? Então você está conectado com muita gente. Uma rede, né? Com uma rede. E aí, se eu conheço você, eu falo assim, Edgar, você não conhece nenhum coach? Aí o Edgar fala, eu entrevistei o Douglas. Então, você construir um bom posicionamento com pessoas de referência ajuda o coach a se vender. Principalmente, as pessoas buscam, então, através de indicação. Um outro ponto importante é ver se verdadeiramente a pessoa tem uma certificação na área do coach. Eu sou professor nessa área, então eu dou treinamento, a gente já formou... Quais são os selos que atestam o serviço de coach? Tem isso, né? Exato. Selos internacionais. Internacionais. É uma atividade, é uma profissão que ela não é regulamentada no país. Então, qualquer pessoa pode fazer um cartão e falar assim, eu sou coach. Não há nada que impeça ela de fazer isso. E, infelizmente, algumas pessoas acabam fazendo isso. Sem conhecer metodologias, técnicas, ela se mostra como um coach e muitas vezes não sabe conduzir o processo. No IA Performa, hoje nós temos 3 selos de certificações. Então, uma certificação internacional nos Estados Unidos, pela International School Business of Coach, ou seja, é uma escola de coach que avaliou o conteúdo no nosso curso e chancelou. Então, quando a pessoa vem fazer uma formação comigo, no certificado dela, o certificado dela vem em inglês e tem esse selo. Tem a World Coach Council, que é um conselho mundial de coaches, que eu também sou um trainer habilitado. E aí ele certifica o Douglas como um coach especializado em treinar outros coaches. Então é mais um selo. E agora, no final de 2018, a Sociedade Portuguesa de Coach Profissional também avaliou o nosso currículo, no sentido do que o curso trabalha, quais são as competências, conteúdo, carga horária, e também chancelou o curso. Isso atesta o trabalho sério que a gente faz e dá maior credibilidade para o cliente, que muitas vezes vai procurar um coach, onde que você é formado, mas qual é a sua certificação e assim sucessivamente. Quais são os temas que são abordados no curso? No curso de coach, a gente trabalha muito forte a questão de ampliar a percepção para que a pessoa perceba aonde ela está se equivocando, o que é responsabilidade dela. A gente trabalha muito forte a questão de foco e definição de objetivos, como estruturar objetivos da forma adequada, considerando o funcionamento do próprio cérebro. Nós trabalhamos também a questão de autossabotagem, então aspectos inconscientes que fazem a pessoa se sabotar. Trabalhamos bastante a questão emocional, a sua inteligência emocional. Trabalhamos a parte de crenças. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa é brilhante na faculdade. No curso de Direito, por exemplo. É um aluno nota 10. E aí ela tem que prestar o famoso teste da OAB. E aí ela reprova. E aí depois reprova de novo. Às vezes não é conhecimento técnico que falta. Mas no fundo, ela acredita que ela não vai ser um bom advogado. Ou ela tem algum medo, alguma coisa nesse sentido. Aí o que ela faz no dia da prova? Inconscientemente ela se sabota. E dentro do processo de coach, dos conteúdos que são abordados, ela vai começar a descobrir mais sobre ela, o quanto que verdadeiramente ela acredita que está preparado em nível de capacidade, de merecimento, de possibilidade de atuar nessa área. Mais do que isso, a gente trabalha também com ferramentas de perfil comportamental. Então a pessoa mergulha no autoconhecimento para entender quais são as suas principais forças e seus pontos de melhoria. E como equacionar isso para a sua carreira pessoal, profissional e assim sucessivamente. Trabalhamos também a questão de valores. O que verdadeiramente te motiva? Será que é o objetivo ou é o sentimento que está por trás do objetivo? E a gente vai alinhando isso. A gente trabalha também a questão de propósito. Por que o Edgar trabalha com rádio? Por que o Douglas trabalha com coach? Será que é a questão financeira que de certa forma motiva, ou é a vontade de ajudar os outros, ou é a vontade de mostrar as informações,
a contribuir com a sociedade, enfim. Quando a pessoa descobre o seu propósito de vida, é como se ela tivesse um norte para ela caminhar, uma motivação a mais. E todos esses temas, entre outros, são abordados na formação em coach. Agora, começando o ano de 2019, você acha que as pessoas têm que ter pensamento positivo para conseguir aí os seus objetivos? Uma das coisas, né? Pensamento positivo. E as circunstâncias do ano pode ser que leve a pessoa a alcançar o objetivo ou não tem nada a ver? Eu me recordo que no final do ano sempre tem aquelas mensagens, né? Ai, te desejo um ano bom, que 2009 traga muita prosperidade, etc. E aí eu questiono assim, é o ano que tem que ser melhor ou é você que tem que ser melhor? É muito comum as pessoas colocarem-se numa posição mais passiva. Aí eu espero, Edgar, que esse ano as coisas sejam melhores. Então o que a pessoa está fazendo? Está esperando. Se você quer verdadeiramente que seu ano seja diferente, a pergunta é quais ações que você vai ter. E não são ações soltas, tem que ser ações específicas. Então eu vou fazer um curso. Qual curso? Quando você vai começar? Um curso especificamente de quê? E assim sucessivamente. Isso sim pode trazer resultados melhores para você. É fato que, pela mudança de governo e contextos políticos, econômicos, existe um cenário positivo. Só que você pode assistir o cenário ou ser protagonista dessa história. E esse que é o convite para você que está nos vendo, ouvindo e sentindo. O que você vai fazer esse ano? Não esperar, o que você vai fazer. As pessoas hoje em dia têm um pensamento do corre-corre, a correria do dia a dia, um pensamento acelerado, né? Douglas, você acha que isso prejudica um pouco a pessoa chegar a alcançar o objetivo? Com certeza. Inclusive, esse pensamento acelerado, o Dr. Augusto Cury, ele fala da síndrome do pensamento acelerado. A pessoa fica estressada, dorme mal, começa a esquecer das coisas, porque o volume de informação hoje realmente é muito grande. Então é importante a pessoa aprender a gerenciar as informações e o seu próprio tempo. É muito comum, e esse final de semana a gente estava com uma turma de formação em coach, ali em Mogi das Cruzes, e alguns dos participantes estavam trabalhando essa questão de reduzir a quantidade de trabalho. E teve até um participante que eu mencionei assim, para você ter melhores resultados profissionais, ajusta a sua vida pessoal. O que acontece é que as pessoas muitas vezes fazem uma transferência. Ela não está satisfeita em nível pessoal, aí ela foca tudo no trabalho. Só que aí piora a questão pessoal. Ao passo que, se ela começasse a ajustar um tempo com a família, há pouco o Edgar estava falando das dois filhos, né? Então, tem um tempo com o filho, tem um tempo para o descanso. Isso é importantíssimo para que a pessoa possa gerenciar melhor. E grandes executivos, eles têm sofrido uma série de questões de saúde, porque alcançam o resultado, muitas vezes profissional, elevado, e acabam vendendo a sua saúde. Mais do que isso, pare e pensa, você que está nos vendo aí, nos ouvindo, o que vale você ter alcançado o seu objetivo se você não tiver com quem compartilhar? Então é importante você aprender a cultivar isso. E existem ferramentas dentro da área do coach que busca isso. Você ter uma vida mais plena, ou seja, ter um espaço para a sua saúde, ter um espaço para os seus relacionamentos, ter um espaço sim para o seu trabalho e para outras atividades. Isso é importante. E hoje, às vezes imprime esse aspecto, resultado. Resultado é importante. Eu trabalho como coach, eu trabalho para alcançar o resultado das pessoas. Só que muitas vezes eu questiono a questão do preço. Então, nenhum sucesso profissional vale o fracasso em nível de saúde ou da família. Como que a pessoa pode conseguir foco e determinação? No curso que você apresenta, como que isso é trabalhado, essa questão? Bem, excelente pergunta. Primeiro, a pessoa precisa se conhecer melhor e trabalhar com sonhos e objetivos dela. Muitas vezes a pessoa chega lá e fala assim, mas a minha mãe, meu pai sempre quis isso para mim. A pergunta é, você que quer isso ou você está vivendo o sonho de outrem? Porque se você viver o sonho de outrem, do seu pai, da sua mãe, enfim, namorada, esposa,
você corre o risco de não ter uma energia, uma emoção suficiente para trabalhar esse objetivo. Uma outra coisa que está atrelada ao objetivo, eu cheguei a comentar aqui, é a questão dos valores. A questão do significado que você dá para esse seu sonho e objetivo. Então, quando você começa a alinhar o objetivo, os valores, as emoções, aí você consegue imprimir uma energia melhor. E é importante também olhar para a saúde, porque às vezes a pessoa negligencia uma atividade física, uma alimentação mais regrada, qualidade de sono, e aí é evidente que vai faltar energia. Ô Douglas, que dica que você dá para a pessoa que quer iniciar uma mudança, né? Tem que começar por onde? É um planejamento antes? A pessoa prometeu que vai mudar agora, como você disse, no ano de 2019. Primeiro passo, o que ela tem que fazer? Primeiro passo, mudar o quê? É muito comum as pessoas, inclusive, me procurarem e falar assim, eu vim buscar, eu até brinquei com a turma que começou nesse final de semana. Eu sempre levanto as expectativas. Aí a pessoa fala assim, eu quero ampliar meu conhecimento, eu quero melhorar minha carreira, eu quero crescimento pessoal e profissional. Aí eu cheguei para a turma e falei assim, poxa, tudo isso é subjetivo. O que é crescimento pessoal? O que é crescimento profissional? Então eu preciso especificar. Por exemplo, eu quero aumentar o meu salário em 20%. Eu quero desenvolver a minha habilidade de comunicação, porque eu entendo que essa é uma habilidade importante para o meu crescimento profissional. Então, a primeira coisa é você definir um objetivo claro. As pessoas, no geral, elas acabam deixando a coisa solta. Meio genérico, né? Genérico. Imagina só, quantas pessoas no final do ano falam assim, esse ano eu desejo emagrecer. Mas emagrecer quanto? Porque se ela subir e descer as escadas aqui algumas vezes, ela vai perder algumas gramas. E aí, para o cérebro dela, ela atendeu o objetivo. Então, a primeira coisa que eu recomendo fortemente é que a pessoa faça um planejamento específico do que ela vai fazer, como que ela vai medir esse objetivo que ela tem, o quanto que isso verdadeiramente é alcançável. Quer dizer, é fácil chegar aqui e falar assim, eu quero aumentar minha renda em 100 vezes. Ok, como você vai fazer isso? Isso é alcançável? O quanto que isso verdadeiramente é relevante para você? Porque se não tiver importância para você, você acaba deixando para segundo plano. Então, se é algo de prioridade, aí você encontra tempo na sua agenda. E estabelecer prazos. Fundamentalmente estabelecer prazos. Eu desejo fazer um curso de inglês? Quando? Por que o curso de inglês é importante? Porque o meu sonho, o meu objetivo é, fazer uma viagem internacional. Ok, então você vai alinhando essas questões para que a pessoa possa efetivamente alcançar. E aí a possibilidade de você ter um coach é uma pessoa que vai te apoiando durante a jornada. Inclusive, como eu finalizei o curso, aliás, iniciei o curso esse final de semana, hoje pela manhã eu já estava recebendo no meu WhatsApp, no grupo de coaches, a pessoa tirando uma foto na academia, o outro tirando uma foto que tinha começado a natação, o outro tirando uma foto de ações que ela se planejou fazer e que o coach vai lá e cobra. Qual é a evidência? Qual é a evidência que você está fazendo isso? Então, promove o aspecto da ação, apoia, parabeniza e já vai pensando nas próximas. E muitas vezes as pessoas não têm com quem compartilhar. O coach é aquela pessoa que te dá atenção e te apoia na jornada. E muitas vezes é isso que falta para a pessoa também. Alguém que esteja ali apoiando e incentivando. Todas as pessoas têm habilidade, certo? Certo. Como que a pessoa faz para desenvolver essa habilidade? Primeiro ponto é trabalhar a questão do autoconhecimento. Quais são as minhas principais habilidades? E aí ferramentas de perfil comportamental ajudam muito. Ou você que está aí nos vendo, ouvindo, é muito simples. Pega pessoas próximas de você e pergunta, o que você acha que eu faço bem? E aí a pessoa fala, não, você é uma pessoa muito comunicativa, atenciosa, prestativa, enfim, ela vai narrar alguma das suas habilidades. E aí você pode desenhar
algumas ações frente a essas atividades. Um outro ponto importante é você ter um objetivo, porque se você tem um objetivo, você pode desenvolver qualquer tipo de habilidade, desde que você tenha a motivação suficiente para fazer isso. Ô Douglas, qual que é o perfil das pessoas, você com bastante tempo já de experiência na área, que procuram o coach? Olha, É mais homem, mais mulher, qualquer idade, assim, média, qualquer profissão? é bem diversificado. Eu tenho visto muitos psicólogos, advogados, administradores, estudantes, até donas de casa, que chega um determinado momento que fala assim, eu quero algo mais. E um outro número crescente de pessoas é a pessoa que já está numa profissão, ela já tem uma certa estabilidade, mas ela fala, quero algo mais, quero mudar de carreira. Foi-se o tempo onde você entrava numa carreira e ficava ali forever. Então eu tenho percebido que às vezes pessoas com uns 40, 50 anos, elas chegam e falam assim, eu quero imprimir uma nova carreira para mim. E muitas vezes o coach acaba sendo uma possibilidade interessante. Porque o coach basicamente ajuda outras pessoas a realizar sonhos e objetivos. E a satisfação disso é muito grande. Então o público é bem diversificado. Eu mesmo, quando vim para o mundo do coach, e eu descobri que existia uma metodologia que me ajudava a realizar qualquer objetivo que tinha, eu falei assim, poxa, por que ninguém me avisou antes? Da mesma forma que para você ser um grande comunicador, você faz uma faculdade, você estuda sobre isso, as pessoas deveriam estudar mais sobre ela mesma. E o coach ela ajuda ela nesse sentido, de ela conhecer as suas potencialidades, suas limitações, conhecer como ela funciona e como que ela pode funcionar melhor. E aí, por exemplo, trabalhar a questão da gestão do tempo, de ser mais produtivo e principalmente de ser mais feliz. Se você pegar e o desafio aí para quem está nos vendo ou ouvindo o sentido, eu sei qual é o seu objetivo de vida. É ser feliz. A pergunta é, você é feliz? O que te faz feliz? E um dos temas que a gente aborda no curso é a psicologia positiva, que é uma outra área da psicologia crescente nos Estados Unidos. O pai da psicologia positiva é Martin Seligman. E entre vários temas que são abordados, as pessoas têm uma visão um pouco distorcida da felicidade. Elas pensam assim, quando eu alcançar essa carreira, ou quando eu casar, ou quando eu comprar esse carro, quando eu alcançar esse objetivo, eu sou feliz. E as pesquisas evidenciam que estar feliz faz você alcançar o objetivo. Porque senão você também vive pílulas de felicidade. Imagina só, o meu grande sonho é estar aqui, dando uma entrevista, frente a frente no Edgar, estou aqui no DS e assim sucessivamente. Aí eu venho, fico aqui meia hora, dei a entrevista, fiquei feliz durante meia hora e acabou. Compartilho, e aqui uma semana, acabou minha felicidade. Ao passo que se a pessoa começa a aprender que ela tem que construir uma jornada feliz e que quando eu estou feliz surgem mais oportunidades, eu consigo entregar mais resultados, aí a coisa muda. A pessoa construir a sua imagem também ajuda? Com certeza. Esse é um aspecto muito, muito importante. Eu sou professor de marketing também. Então, é fundamental você vender. Algumas pessoas são excelentes, mas elas pecam no sentido de vender. Às vezes por falta de conhecimento de comunicação, de posicionamento e assim sucessivamente. É importante muitas vezes você aprender a pagar o preço. O que é aprender a pagar o preço? Pagar o preço para você se desenvolver, pagar o preço para você aprender uma habilidade nova, pagar o preço para você contratar um bom profissional. Por exemplo, quem cuida da minha assessoria de imprensa é a Carla Fiamini. Eu falo para ela assim, eu acho que eu tenho que te pagar mais, porque você é uma excelente profissional. Ai, tomara que eu não tenha ouvido isso e venha cobrar um pouco mais de mim. Vai estar gravado. Vai estar gravado, né? E algumas pessoas falam assim, nossa, mas você investe. Claro que eu invisto. Por quê? Porque isso me dá uma projeção e aí a percepção de valor. Marketing é percepção.
Por que que uma pessoa paga R$ 10 numa garrafa de água e tem uma outra de R$ 4? O que faz a pessoa pagar R$ 10 naquela água? É a percepção de valor. Só que da mesma forma que eu posso criar valor para uma garrafa de R$ 10, eu posso criar valor para mim como um profissional. Só que você vai ver, a garrafa de água dessa daqui, ela vem numa garrafa de vidro, não naquela de plástico. Ela tem toda uma estrutura diferente que permite ela cobrar mais. Logo, você, como pessoa, como profissional, também precisa trabalhar nesse sentido. Ou você busca cursos, livros, ou você contrata profissionais. É muito mais fácil. Então, imagina só. Você é um profissional na área jornalística. Se eu tenho desafios em escrita, eu peço ajuda. Só que eu tenho que pagar o seu preço. Imagina só, eu escrevi um novo livro. E aí eu falo assim, Edgar, pode revisar para mim? Posso. Tá bom, então revisa. Aí você vai falar, é tanto. Quantos anos você estudou? E outro ponto importante, eu não preciso ser um gênio na escrita. Aliás, muitos dos autores que você lê, nem é ele que escreve. Às vezes a pessoa tem o dom da oratória, mas não tem da escrita. E aí ele contrata uma pessoa, né, tipo um ghostwrite. O que é um ghostwrite? É um profissional que vai fazer toda a escrita para você e você, né, vai assinar. Agora, mas é caro essa atividade. Se você quer ter maiores e melhores resultados, você tem que investir. Muitas vezes me falam assim, Douglas, mas seu curso é caro. Aí eu falo, quanto custa não realizar os seus sonhos? Quanto custa ter uma vidinha mais ou menos? Quanto custa quando você tem desafios de se relacionar e muitas vezes perde oportunidades? Quanto custa você ter uma carreira medíocre? Então, às vezes a pessoa não percebe que é um investimento nela. Então, se você quer ter maiores e melhores resultados, você tem que investir. Há pouco você estava me falando de uma série de cursos. Foram todos de graça, não foram? Que você fez? Não. Não. Quanto que você já investiu na sua carreira? Nem sei, não dá nem pra calcular. Eu vou dar um exemplo. Vou dar de novo o exemplo do curso que eu estava nesse final de semana. Cheguei com uma profissional e falei assim, quanto que você já investiu na sua carreira? Peraí. Aí ela foi anotando os cursos, foi anotando. E os valores. Ela já tinha investido em torno de R$ 200 mil. Aí eu falei, e agora? Quanto que você cobra pela sua atividade? É barato ou é caro? Então, se dê o valor. Faça os cursos, mas também saiba cobrar pelo aquilo que você está entregando. Esse é um ponto importante. Você usa o que você acha do Enneagrama, os 9 perfis de personalidade? Você usa nos seus cursos? Você acha interessante ou não? Particularmente, eu não uso essa ferramenta. Eu uso mais a metodologia focada do DISC. Mas são maneiras de a pessoa acessar no sentido de entender melhor o seu perfil. Quanto mais você investir no seu autoconhecimento, mais fácil fica você de performar. Vou dar um exemplo. Quantos anos você estuda, ou já estudou, ou vai estudar matemática? E o quanto que você estuda você, as suas emoções? Algumas pessoas vão fazer, por exemplo, um curso de matemática financeira, finanças domésticas. Isso é extremamente importante. Mas eu vou te fazer uma pergunta, você que está nos vendo, ouvindo e talvez até sentindo. Você faz o balanço, em vez de patrimonial, o balanço emocional da sua vida? Será que existem mais débitos ou mais créditos? Como que está a sua poupança emocional? O que você faz para investir não no tesouro no Brasil, mas no tesouro que é você? O quanto que você faz para trabalhar a questão da sua estima, do valor que você dá para si próprio? Eu tenho percebido de forma bastante pujante na sociedade pessoas que, de certa forma, elas não estão com o braço ou com a perna quebrada, mas com a moral, com a estima. Quando se olham no espelho, não estão satisfeitos com o que vê. E isso acaba apequenando os seus comportamentos e impactando drasticamente nos seus resultados. Ao passo que, se ela investisse em melhorar sua estima, entendesse que sim,
Vale a pena ela investir para ter uma roupa nova, porque ela tem valor. Vale a pena investir num curso e assim sucessivamente. Vale a pena ela trabalhar essas questões emocionais, que infelizmente são negligenciadas muitas vezes durante a história de vida. Muitos professores passam pelo meu curso e falam assim: nossa, mas isso devia ser ensinado para muita gente. Só que isso tem um preço. Será que você está disposto a investir? Nessa turma ainda teve vários participantes. Teve uma participante que falou assim: Douglas, eu estou há 4 anos esperando para fazer esse curso. Só que ela se planejou para fazer isso. Você precisa se planejar. Se aquilo é verdadeiramente importante para você, você dá um jeito ou dá uma desculpa. A responsabilidade é sua. Então, se você que está nos vendo, ouvindo e sentindo quiser verdadeiramente mudar alguns resultados, comece a mudar você. Para de reclamar do presidente, para de reclamar do governo, para de reclamar do chefe. Faz um jejum de palavras negativas e começa a construir e imprimir um novo modelo na sua vida. Para de olhar para o lado. Olha para você e para os seus objetivos. A gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas tem uma pergunta que eu queria fazer ainda, é em relação ao coach cristão. Tem um coach cristão? Sim. Como que é esse diferencia de alguma forma do coach tradicional? Perfeito. Eu tenho as turmas que eu realizo em São Paulo, em parceria com a Raquel Fonseca, que já fica aqui o meu abraço. A gente trabalha num viés de coach com inteligência espiritual. E aí não é levantar uma religião, mas ter como base a inteligência espiritual, que é hoje conhecido como uma inteligência cientificamente falando, e também ter base na Bíblia. Então, muitos dos conhecimentos que a gente imprime dentro do curso, que a gente passa e que a gente ensina, tem um referencial bíblico. Então, quando a gente trabalha o coach cristão, é um coach alinhado e respeitando os princípios bíblicos e da inteligência espiritual. Para encerrar nossa entrevista, eu queria perguntar para você como é que se forma um líder. Bacana. Primeiro ponto, para você ser um líder, você tem que começar liderando a si próprio. E para liderar a si próprio, você precisa se conhecer. Fundamentalmente, você precisa entender as suas motivações, entender como funcionam as suas emoções, para assim você poder querer liderar as outras pessoas. As pessoas ouvem muito mais o que eu faço do que o que eu falo. Então é comum as pessoas terem um discurso muito bonito, mas é quando você olha para a prática dela, não é bem isso que acontece. Então, se você quer ser um bom líder, comece a olhar para você. Comece a olhar para o seu caráter. Uma habilidade fundamental de um líder é a habilidade de comunicação. Imagina só um líder que não consegue se comunicar. Não há como liderar sem se comunicar. Então você precisa aprender e desenvolver a sua comunicação. Mais do que isso, você tem que desenvolver a sua integridade, a sua ética, a sua postura, o respeito, entre outras questões que vão fazer você uma referência para as pessoas. Então, uma forma muito poderosa de liderar é pelo respeito, uma pessoa que inspira, sabe? A pessoa fala, ela cumpre. Então, esses são aspectos que eu considero relevantes de uma forma resumida, já que esse é um tema bastante extenso. Douglas, queria te agradecer, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Está convidado para voltar a hora que você quiser. E espero que esse ano seja, como você disse, um ano bastante positivo para todos nós, partindo de nós mesmos, né? Exatamente. Eu entreguei 2 palavras para minha turma de formação e eu vou compartilhar aqui, ó, e vocês não estão investindo o valor que eles investiram. Flexibilidade e ação. Seja mais flexível com você mesmo, com as outras pessoas e entre em ação. Não há resultado sem ação. Então, é necessário ter ações para que você tenha resultados diferentes. Isso é uma matemática básica. E lembre-se de sempre se lembrar e continuar se lembrando. O sucesso ou insucesso é definido pelo seu comportamento. Tá certo.
Muito obrigado, viu? Muito agradecido pela oportunidade. Um abraço a todos. Tá, joia. Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento. E até a próxima entrevista. Até.